Depois do Holocausto nazi, em que muitos judeus, muito do povo de Deus foi morto, eles ficaram sem terra. O povo de Deus não tinha nação, o povo de Deus estava espalhado. Então um conjunto de nações decidiu, ok, nós temos que dar alguma terra a este povo. Então eles deram a terra de Israel. Quem dominava aquela zona era o Reino Unido. E um representante do Estado do Reino Unido entregou simbolicamente as chaves de um portão de Israel. Eles estão a dar a autoridade sobre Jerusalém a outra pessoa. Ele está a dar as chaves dos portões da cidade. Os portões são sempre uma coisa histórica. Os portões eram lugares sociais, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas faziam trocas comerciais. Os portões tinham uma simbologia muito forte. Quando alguém conquista os portões de uma cidade, a cidade cai. Porque os portões são também o epicentro da defesa de uma cidade. E nós hoje vamos conversar um pouco acerca dos nossos portões interiores. É suposto nós sermos atacados. É suposto os portões da nossa alma serem abalados, nunca destruídos, porque nós estamos em Cristo. O que são estes portões? E como é que alguns personagens bíblicos olham para os portões? Deus, Ele está neste lugar e eu não percebi. Ele tem esta consciência de que não, Deus está neste lugar e eu não sabia. Que tragédia é alguns de nós, que estamos neste lugar e que existem pessoas à nossa volta que validam a presença de Deus. E nós só depois das coisas acontecerem é que nós lembramos, Deus, Ele está neste lugar e eu não sabia. Nós estamos aqui para acolher o Rei dos Reis. Deus, Ele está neste lugar. Nunca fique indiferente à presença de Deus. A maior tragédia de uma igreja é uma igreja estar cheia, mas cheia de gente distraída. Cheia de gente que não se apercebe o privilégio que é nós estarmos na presença de Deus. Se Deus está neste lugar, isto não é um lugar qualquer. Onde Deus está, torna-se um lugar santo. Ele percebe a presença de Deus está neste lugar. Que Ele teme. Eu já estou perante aquele que conhece os segredos da minha alma. Quão fantástico e inacreditável é este lugar. Que uma pessoa que entre por aquelas portas tenha este sentimento em relação a vós e que diga assim, isto é um lugar de porta aberta para o céu. Ele diz, isto não é nada senão a casa de Deus. Como é que é a casa de Deus? Sabe o que é que tinha lá? Uma pedra. Coisa muito singela. E ele diz, isto é a casa de Deus. Onde a presença de Deus está, aí torna-se a casa de Deus. Então nós não precisamos de mais nada sem ser o quê? A presença de Deus. E a presença de Deus encontra sempre que nós estamos juntos. Quando nós estamos na nossa casa, a presença de Deus. Então a nossa casa torna-se o quê? Casa de Deus. Os nossos relacionamentos são impregnados da presença de Deus. Os nossos relacionamentos tornam-se o quê? Casa de Deus. Então onde a presença de Deus está, aí é manifesta a casa de Deus. Ele diz também que a casa de Deus, então, torna-se a porta dos céus. A presença de Deus, então, é essa coisa fantástica que se torna a porta dos céus. Aí nós, tem a ver conosco, com a nossa alma. Definição da casa de Deus, porta dos céus. E a porta é uma transição de uma realidade para outra, sempre. Se tu estás num sítio, passas por uma porta e encontras-te noutro. Esta igreja precisa de ser um lugar de transição. O nosso coração precisa de ser um lugar de transição. Nós passamos da nossa carnalidade para o quê? Para o divino que Deus colocou em nós. Para o DNA de Deus que Ele colocou em nós. Transição. As nossas igrejas, as nossas comunidades vão atrair pessoas pelo amor que nós temos por quem? Uns pelos outros. Que Deus escolheu ser amado no outro. Que estilo de portas é que nós somos? Que estilo de transição é que nós somos para os outros? A visão de Jacó tinha a ver em que ele vê os anjos a descerem e a subirem. E ele considera que há uma porta divina aqui. Cristo torna-se a porta dos céus. Cristo, ele torna-se a porta de transição. Este Cristo, ele não é apenas um homem, mas ele é o Theantropos, que ele é o Deus homem. Ele é homem o suficiente para nascer de uma mulher, mas Deus o suficiente para ser o unigênito de Deus. Ele é homem o suficiente para adormecer cansado num barco, mas Deus o suficiente para se levantar e mandar calar a tempestade. Ele é homem o suficiente para chorar
pela morte de um amigo, mas Deus o suficiente para dizer: Lázaro, vem cá para fora. Ele é homem o suficiente para morrer numa cruz por cada um de nós. Mas Ele é Deus o suficiente para, passados 3 dias, Ele ressuscitar. Esta é a nossa porta de transição. Este é o nosso Deus. Se eu sou a luz do mundo, vocês precisam ser a luz do mundo. Se eu sou o pão da vida, vocês precisam de ser pão para aqueles que têm fome. Se eu sou a água da vida, vocês têm que saciar a sede das pessoas que estão à vossa volta. E se Ele diz: eu sou a porta de transição para o céu, tal como eu sou a porta, tu precisas de ser a porta também. As pessoas precisam de interagir contigo e saírem pessoas melhores dos encontros da tua vida, do cotidiano. Tu precisas de te encontrar contigo mesmo e tornar-te uma pessoa melhor ao encontrar-te, qual filho pródigo, caindo nele mesmo, que é a melhor queda que nós podemos dar. É encontrarmos quem nós, em alguma altura da nossa vida, fomos na presença de Deus. E nós pensamos: ok, esta é a minha porta de transição. Que tipo de portas é que nós temos sido? Como é que nós somos uns para com os outros? De honra, de estímulo, de elogio. Se nós honramos Deus, Ele move-se a nosso favor. Tu precisas de ser a porta, não pedra de tropeço, porta de entrada, porta de saída de problemas. Depois do Estado de Israel, eles terem fortificado a sua nação, mas na altura do Yom Kippur, houve algumas nações que tentaram destruir Israel, na chamada Guerra dos 6 Dias. E havia um general muito conhecido, chamado Dayan, e que ele escreveu uma carta que devia ser lida nas rádios e para todos os soldados. Jamais cometa este erro de pensar que não existe um inimigo que está interessado na nossa destruição. Jamais pense que isto é uma guerra meio fictícia. Não, existe uma guerra pela nossa alma, pelas nossas famílias, por esta cidade, por esta igreja, por esta nação. Existe uma batalha. E como é que nós percebemos isso? É quando os nossos portões começam a ficar abalados. Quando nós entendemos que o inimigo, porque ele é estratega, ele vai nos desgastando. E as grandes provações da nossa vida muitas vezes não são grandes tragédias. É aquelas coisas pequenas que se vão acumulando e nós damos por nós e eu estou cansado, eu estou desgastado, sinto-me deprimido e eu não sei porquê. Porque são pequenas coisas que vão moendo e os nossos portões começam a ficar muito mais moles. O meu desafio para vós como igreja é: defendam os vossos portões. Defendam os portões dos vossos relacionamentos. Defendam os portões do vosso amor mútuo. Defendam os portões da vossa reputação. Amem a vossa igreja. Então o que é que nós devemos defender na nossa comunidade para que daqui a 25 anos, se o Senhor não voltar, nós possamos ainda celebrar com mais força, com mais gerações ainda, com mais pessoas, a ganhar mais pessoas para Deus? O que é que nós devemos fazer? Defender os portões da nossa cidade espiritual.